Hoje, domingo 15 de fevereiro, vésperas quase já de quarta-feira de cinzas, abertura, início da quaresma. A pregação que nós temos hoje, a palavra de Deus que nós temos hoje, ela vai orientar o que é a quaresma e o que será a quaresma para nós. E eu quero dizer para você que quaresma é o maior remédio da fé em Cristo para curar a nossa humanidade. Quaresma é remédio para curar a humanidade enferma. Quaresma é um tempo de santidade. Quaresma... Carlinho, obrigado. Quaresma é um tempo de vida nova. E tudo vai depender de como esta palavra será compartilhada conosco nesta manhã e como você vai recebê-la. Amém? Então, inicialmente, eu tenho que mexer com a sua alma para você receber impactado essa palavra. Então, por favor, olhe para quem está do seu lado. Olhe bem nos olhinhos. A pessoa já tirou a remelinha? Já? Tomou banho? Isso. Olha bem para a pessoa e diz assim, ó. Ei! Quaresma! É tempo para você mudar de vida. Isso. Aí você começa a pensar. O que é que você tem para mudar? Talvez aquele vício em bebida, em cigarro, algum vício comportamental, algum vício de pensamento negativo, desestruturado, pensamento de baixa estima, desânimo profundo, falta de fé no poder salvador de Jesus, falta de entendimento na graça, falta de amor dentro da família. Quaresma é um tempo para você, entenda, alcançar o seu milagre. É um remédio que Deus dá. É um período de santificação. A quaresma, ela vai se desenvolver em 40 dias. Do dia 18 de fevereiro ao dia 28 de março. Sábado Santo, termina a quaresma. Domingo de Ramos, que daí nós já dizemos também que é o primeiro domingo da paixão, porque começa a Semana Santa, já não é mais quaresma, é o tempo da paixão do Cristo. E nesses 40 dias de quaresma, nós olhamos para a Bíblia para nos inspirar e alcançarmos libertação e cura. Por que 40 dias de quaresma? Que será iniciada para nós logo mais, quarta-feira. Porque quando Deus mandou o dilúvio, irmãos, sobre a humanidade, e Deus escolheu Noé para construir a arca, todos os que viam Noé construindo a arca, num tempo de seca, zombaram de Noé. Você está louco, Noé. Aqui não tem nem rio, mas não tem nenhum corguinho. E você construindo uma arca dessa? Mas é que Noé se relacionava com Deus e ele tinha de Deus o direcionamento. Eis, irmãos, que vem aquela chuva, aquele temporal, aquela inundação, e a palavra diz que a terra ficou coberta de água por 40 dias. E só havia a vida na arca, porque tudo mais fora abraçado pela morte que as águas trouxeram. Nesta quaresma, você é a arca. No oceano deste mundo, temos ainda 40 anos, onde o povo de Deus, saindo do Egito, daquela terra de escravidão, atenção, na Bíblia, uma geração equivale a 40 anos. Eles ficaram no deserto 400 anos. 10 gerações. A quaresma também faz referência a isso,
ao tempo em que nós andamos escravos. Escravos do quê? Escravos de opressões espirituais que nós nem percebemos. Escravos de até possessão espiritual com a qual convivemos pacificamente. Escravos de pecados que nós normalizamos e achamos que está tudo correto, tudo normal. Andamos escravos de comportamentos que a espiritualidade cristã condena veementemente e nós achamos assim, não, isso está tudo normal, isso aí é coisa dos antigos. Então, por exemplo, o povo sai do Egito e ele vai 40 anos no deserto, para lá no deserto depurar através do sofrimento, a falta de fé em Deus e a afronta que fizeram a Deus. Porque aquele povo, irmãos, aquele povo convivia com milagres, eles viam milagres que Deus realizava no deserto. E alguns ainda duvidavam. À noite, colunas de fogo Deus mandava para iluminá-los na escuridão do deserto. Durante o dia, irmãos, a nuvem vinha sobre eles desde a manhã para o sol não queimá-los. E maná, diariamente, durante 40 anos, diariamente Deus mandava o maná, que era um alimento, que já ele era meio sólido e líquido. Quem comia o maná não precisava nem beber água. Olha que coisa interessante. Depois disso, irmãos, o povo ainda fica escravo na Babilônia por 40 anos. Depois disso, irmãos, vem tantos episódios de fuga de profetas, mas até que cheguemos em Jesus, na cronologia bíblica, e ele vai passar 40 dias no deserto. E se você ler a Bíblia com atenção, você vai ver que Jesus não fizera nenhum milagre antes do deserto. 40 dias em oração, 40 noites em oração, aprofundando a espiritualidade na sua humanidade. Ele, Jesus, 40 dias com o Pai em oração no deserto. E reparem, só depois do deserto é que Jesus faz milagre. Cura cego, cura surdo, cura mudo, cura leproso, paralítico, entrevado, ressuscita morto, expulsa o diabo, ressuscita menina morta, ressuscita Lázaro. Depois ele transforma água em vinho, multiplica pão e peixe, controla o temporal, expulsa demônios. O que você tem nessa quaresma? Você tem um rico momento espiritual para dizer, eu vou entrar num exercício espiritual para mudar de vida. E aí você olha para você e você começa a entender, porque nós já pregamos muito disso na igreja, quantas legalidades espirituais você tem abertas na sua vida, por onde o mal entra e faz a obra. Então, por exemplo, eu bebo. O teu corpo é templo do Espírito Santo. Essa é a verdade. Olha para quem está do seu lado. Olha bem. Diga, ei. Consciência. O teu corpo é templo do Espírito de Deus. Isso. Se o teu corpo é templo do Espírito de Deus, por que que você não sai do bar? Por que que você bebe cachaça? Por que existem vícios que você cultua? Esse é um ponto. Se o teu corpo é templo de Deus, por que que existem manifestações de miséria no seu trabalho? Trabalho amarrado, pobreza, não flui a vida material. O que é que tem aí? Tem legalidade.
Quando você começa a ver e começa a tomar consciência, você começa a entender que você está agindo contra você mesmo por influência do mal. Quer ver uma coisinha? Hoje começou uma semana, até ontem, semana passada. Então, do dia 7 ao dia 13, amém? Até o dia 14, né? Do dia 7 ao dia 14, semana passada. Não vale mentir, amém? Vocês estão na igreja, amém? Semana passada, quem ficou nervoso? Semana passada, quem xingou? Levanta a mãozinha. Semana passada, quem teve uma crise de ira? Semana passada, quem ficou bravo com outra pessoa? Tipo, aquela vontadinha de pegar pro pescoço. Semana passada, quem ficou irritado na rua? Dirigindo? Semana passada, quem falou sozinho? Fica com a mão erguida. Quem falou sozinho a semana passada, com a mão erguida? A psiquiatria ia dizer que vocês estão... Mantenha a mão erguida. A psiquiatria iria dizer que isso é um princípio de esquizofrenia. Mantenha a mão erguida. Mas na igreja eu vou dizer, isso é perturbação psíquica e espiritual. Falar sozinho? Você acha que humanamente você está falando sozinho? Mas você foi levado por influenciação espiritual a falar. Agora, quem falou sozinho, contra si mesmo, levanta a mão. Tipo assim, eu sou uma besta quadrada mesmo. Por que eu fui fazer tal coisa? Por que eu dei ouvido para o ciclano? Por que eu fiquei... Quem falou contra si mesmo? Levanta a mão. Isso aí vocês acham que é o Espírito Santo? Vocês acham que isso aí é a intercessão de Santa Sara em cima de vocês? É a companhia amiga de Santa Teresinha? Ou é uma alma penada? Um espírito sem luz? Estou dizendo para vocês coisa que existe, irmão. Quem orou a Deus pedindo progresso, plenitude? Levanta a mão. E não veio. Por quê? Oração fraca, oração mal feita, ou o seu comportamento já impediu a sua oração, ou porque em você já existe uma vibração de raiva, de ódio, de ira. Se nós somos espirituais, nós temos que agir de acordo com as coisas espirituais. Sinceridade, igreja. Nessa semana passada, quem sentiu raiva? Levanta a mão. Levanta mais a mão que eu quero ver. Vou ficar longe de vocês. Quem sentiu ira? É diferente da raiva. A raiva é passageira. A ira já demora um pouquinho mais. Envolve assim, eu fico pensando, vou dar o troco, não dou, né? Consome mais o seu tempo. Quem sentiu alguma coisinha de ira essa semana passada? Levanta a mão. E quem teve ódio? Ódio é assim, é a raiva e a ira junto, a ponto de tirar o seu sono e você ficar pensando em como vai fazer o mal para aquela pessoa. Quem sentiu o ódio? Levanta a mãozinha. Agora é tudo santo. Atenção, irmãos. Vocês prestaram atenção na primeira leitura, né? A partir do capítulo 12 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo vai falar para a igreja sobre dons espirituais. Vocês acham que não existe realidade espiritual na Terra? Tanto do bem quanto do mal. O apóstolo Paulo está dizendo sobre os dons espirituais que existem no meio de uma gente escolhida por Deus, e esses dons são uma movimentação do Espírito de Deus para que essa gente de Deus não caminhe desamparada na terra. Paulo fala
que há muitos dons, mas um só é aquele que dá os dons, que é o Espírito Santo. O apóstolo Paulo está dizendo: eu não quero que vocês vivam em estado de ignorância acerca dos dons espirituais, capítulo 12. Então ele vai dizer: saibam, há muitos dons, mas um só é o Espírito que dá os dons. A uns ele dá o dom da visão espiritual. Eu vejo coisas espirituais. Muitas vezes. Existem outros que ouvem coisas espirituais. Existem outros que pelo Espírito Santo recebem o dom da cura. Outros recebem o dom da fé. É a Bíblia que está dizendo. Outros recebem o dom de expulsar demônios, de terem discernimento espiritual. Vê uma situação, já sabe se aquilo que está acontecendo é de Deus, não é? Que trem é aquele, pá. A outros, Deus ainda dá um dom de profecia. Porque está escrito na Bíblia que Deus age na terra, mas Ele não faz nada sem antes falar com seus servos. Olha o amor de Deus. E aí ele vai dizendo os dons que tem. E ele explica que todos esses dons servem para edificar a igreja de Cristo. No capítulo 13, ele fala qual é o maior dos dons. Só que a tradução que nós lemos aí, vocês lembram a primeira leitura de hoje, que o diácono leu? Dizendo que a caridade, né? Onde tem caridade, na verdade, é amor a tradução. Porque Paulo fala aos gregos, então, a caridade que ele escreveu é a maior expressão de amor. Quem faz a caridade verdadeira está manifestando o quê? Amor. Então, no capítulo 13, se vocês pegarem novamente, 1 Coríntios 13, está na página 1477, amém? Ele vai dizendo assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tiver amor, amém? Sou como o bronze, que sou como o símbolo que retine. Atenção aqui. Mesmo que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que tivesse toda a fé, quem tem caneta grifa isso, mesmo que tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tiver amor, não sou nada. Atenção. Atenção. A Bíblia fala que sem fé ninguém agrada a Deus. E o apóstolo Paulo está explicando aqui que o amor é maior do que a fé. Você vai continuar lendo. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens para os pobres, sem amor, nada adianta. O amor é paciente, é bondoso, não tem inveja, enfim. Você começa a perceber pela leitura de 1 Coríntios 13, que se você quer amor, você tem que andar com a alma voltada para o Criador. E você vai entender que só há progresso onde tem amor. Só o amor progride. Mas não é esse amor do mundo, esse amor de carnaval, não é esse amor. Eu estou dizendo aqui de um amor que transforma o seu próprio caráter. É o estado espiritual do cristão. Então, é você entender, por exemplo, que você não está mais no domínio espiritual do mundo, na força espiritual do mundo. Aí, eu vou te perguntar. Você crê na palavra? Sim ou não? Sim. Não senti firmeza na igreja. Crê na palavra de Deus ou não? Sim. E você quer prosperar ou não? Sim. Então você entendeu que o ódio não gera progresso. Ódio não gera progresso.
Olha a batalha espiritual, olha como o encardido, olha como o diabo, o capeta, o sujo, ele é imundo. Presta atenção. Você vem lutando com Deus, me dá progresso, Pai, me dá prosperidade. Senhor, amplia meus caminhos. Senhor, mantenha comigo a tua mão. Eu preciso crescer, minha família precisa ter oportunidades. Eu preciso de caminhos abertos, eu preciso de portas novas abertas. E você se mantém nisso em oração, certo? E aí no dia que você está em oração, o encardido diz assim, eu vou derrubar a oração dela. Ele vem, rodeia você. E aí, coisa mais fácil, ele diz assim, eu vou perturbar ela. E ele encosta. Ele encosta e ele começa, você está orando firme, e ele começa a colocar irradiação espiritual em você, de raiva, de ódio. E ao mesmo tempo que você reza, quebra um copo. Ao mesmo tempo que você reza, quebra uma jarra. Ao mesmo tempo que você reza, queima uma lâmpada. Ao mesmo tempo que você reza, queima o farol do carro. Ao mesmo tempo que você reza, o trabalho não dá certo naquele dia, porque você sabe que o sujo está em volta. Mas você entra na vibração do sujo, a tal ponto que você começa a ficar com raiva. Quem já viveu isso? Levanta a mão. Então você sabe que a sua oração foi falhada. Porque ódio, ira e raiva não geram progresso. Não geram progresso. Eu percebo pessoas que caminham na fé, pessoas maravilhosas, pessoas cheias de sinceridade, pessoas que não são falsas, pessoas que não têm máscaras, mas têm portas espirituais abertas e têm olhos espirituais fechados. Para isso serve a quaresma. O que é que você vai vivenciar nessa quaresma? Quem aqui já esteve verdadeiramente apaixonado? Levante a mão. Que mentira. Pode levantar a mão todo mundo aí. Vocês nunca viveram uma paixão arrebatadora? Não? Vou perguntar de novo. Quem já teve uma paixão arrebatadora? Levanta a mão. Levanta a mão, gente. Parece que vocês estão mortos, credo. Lógico que já tiveram. Até o diácono William já teve. Pensa que ele nasceu diácono? Não nasceu nada. Deus pegou ele no laço. Não é? Eu também não nasci padre, não. Ou vocês acham que eu já nasci de batininha? Irmãozinhos, vou dar esse exemplo, presta atenção. Na escola a gente vê muito isso. Quinta, sexta série, sétima série. A gente vai lá, passa a lição, e os alunos copiando, a gente vai andando no meio das cadeiras. Ou você está naquela baita explicação de análise sintática, verbo transitivo direto, indireto, complemento verbo nominal, vai cair no vestibular, vai cair no cursinho. Aí você vê um aluno assim, ó. Pode chegar perto, que ela não vai te ver, e ela vai estar assim no caderninho, ó, fazendo um monte de coraçãozinho, para cima, para baixo, para cima. Está apaixonada. Está ali na classe, mas está fora da classe, psiquicamente. Ela sai da escola, apaixonadíssima, vai para casa, ela não almoça, ela engole o alimento. Aí ela quer ver o fruto da sua paixão. Ela mente para a mãe. Mamãe, professor de língua portuguesa deu um trabalho pesadíssimo. Eu vou ter que voltar para a escola, eu tenho que ficar na biblioteca. Como se a mãe não soubesse que existe Google e Wikipédia, pelo menos hoje. Aí ela mente, porque à tarde ela vai querer ficar perto do objeto da sua paixão. Fica aquele sentimento que até cozinha os dois, né? Vai para casa jantar, ela não janta, ela engole o alimento. Manda 50 mensagens das 7h30 às 10, só para saber
Se o cara está bem, onde ele está, com quem ele está, se vai responder, se não é. Vai dormir. Dormindo, o que acontece? Ela sonha. Com quem? Com a sua paixão. Acorda no outro dia, vai para a escola, vai ter aula de matemática fatorial, frações, cálculos de 30ª potência. Não, mas não é assim? Você passou por isso, né? Aí, imagina viver uma situação dessa, um mês. Desandou o ano todo ou não? Um bimestre assim, acabou com o aprendizado da criatura ou não? A paixão tira do ar, não tira? Então, mesma coisa na vida espiritual. Quando nós nos mantemos assim fora da realidade espiritual, a gente acha que está tudo bem, porque é uma paixão maravilhosa. Só que paixão não é amor. O Cristo trabalha com amor. Tudo aquilo que tira a sua atenção, tudo aquilo que tira o seu foco para não haver vitória. Quaresma é tempo de foco. Tira de lado as paixões. A pessoa está no 4º casamento. Vem para a igreja com uma história sentimental arrebentada. E vem pedir ajuda, vem pedir oração. Quaresma é tempo de mudar essa vida. Curar esse coração, essa vida sentimental. A pessoa vem para a igreja com uma vida familiar desestruturada. Eu amo a minha mulher, então vai ficar com ela, briga. O que é isso? Precisa de quaresma, santificação. Então, a quaresma que nós estamos vivendo é esse primeiro princípio. É entrar nesse amor que a leitura está falando para tirar a obra má, feitiçaria, maldição, olhos ruins em cima de você, porque você ainda não aprendeu que suas conquistas devem estar só no segredo com Deus, né? Tem gente que está conquistando tanta bênção na vida e compartilha com aquele irmão fofoqueiro chamado Facebook, com aquela vitrine de inveja chamada Instagram, não é? E coloca tudo lá. Parece que está cego, como o Evangelho diz daquele homem cego. Não via nada, não tinha crescimento na vida. Mas ele, quando percebeu a presença de Jesus, o que ele fez? Ele gritava, Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. E foi atrás, caiu, levantou, correu, gritou, até que Cristo diz, o que queres que eu faça? Atenção, Jesus está aqui. E o cego vem correndo atrás dele. Senhor, piedade. Jesus, a primeira vez, já ouviu, não ouviu? E também já viu que o cara era cego, certo? Falou alguma coisa? E o cego continuou. Senhor, misericórdia, piedade, clemência, tem dó, tem pena de mim. E Jesus nada. Até que o cego chega à presença dele. Jesus sabia que ele queria ver, não sabia? E Jesus para e pergunta para ele, o que queres que eu te faça? Que eu veja. Você acha que Jesus não sabe a sua necessidade? Sim ou não? Jesus sabe o que seu coração precisa ou não? Sim ou não? Só que se você olhar na Bíblia, todos os milagres que ele fez, 50% dependeu de quem recebeu o milagre, e os outros 50% foi ele quem fez. Você está fazendo a sua parte? Você está se alinhando com o Criador? Você está colocando a palavra na sua vida? Você está renunciando ao mal? Você está com compromisso verdadeiro? Sim ou não? Não senti firmeza, hein? Sim ou não? E quando a gente tem compromisso verdadeiro com Deus, não ache, eu estou falando verdade, não ache que você não vai mais ser
incomodado pelo encardido. Ou, quando eu fui ordenado padre, acabou a missa de ordenação, eu falei assim, graças a Deus. Agora eu estou livre do encardido. Ele não vai mais tocar em mim? Irmão, cada enrascada, cada confusão, vocês não têm noção. Aí que eu fui entender que quanto mais consagrado a Deus, mais oração, porque a missão se torna maior, a honra é maior, a glória é maior, mas o encardido também vem com mais força para atacar. Só que se você estiver em Deus, com consciência, crendo na cura, na libertação e no poder de exorcismo, a obra do mal cai aos seus pés. Termino esta homilia, termino esta reflexão dizendo para vocês, atenção. Vocês vão entender claramente o que eu vou dizer. Macumba existe? Existe. Tudo que tem nome existe. Lá em Minas a gente aprende isso. A filosofia mineira ensina a catequese para nós. Você pergunta para o mineiro assim, você acredita em fantasma? Acredito. Você acredita em assombração? Acredito. Acredita em corpo seco? Acredito. Acredita em mal olhado? Acredito. Aí você vai dizer, mas o que você não acredita? Ele vai lá, é substantivo. Substantivo é o nome de tudo o que existe. Então, se tem nome é porque existe. Então, você entendeu, né? Então, vamos lá. Macumba, feitiçaria, olho gordo, praga, maldição, tudo isso existe e é real. Amém? Mas nada disso tem poder se você estiver verdadeiramente em Jesus. Agora, pior que macumba, pior que corpo seco, pior que alma encostada, pior que praga lançada, pior do que tudo isso, é quando você não vigia a sua mente e você se permite estar em estado de perturbação. Quando você não vigia a sua mente, você cria realidades que não existem. Quando você não conhece Jesus, você acredita em qualquer coisa. Entendeu? Então, a tua mente é o foco do ataque do inimigo. Se você não tiver uma mente no Evangelho, o encardido vai tentar seduzir a tua mente e depois o teu coração. Receba essa palavra. Quarta-feira temos missa aqui no santuário, 19h30, missa de abertura da quaresma. Todos vão receber a imposição das cinzas. Eu vou dar as cinzas para cada família, porque aí você pode levar as cinzas também para casa, para impor naqueles que não vieram, né? Sempre tem um em casa com o coração mais duro, né? Que não vem de jeito nenhum. Só vem para tomar a extrema-unção. E vou entregar também o ritual para vocês fazerem em casa. Aí você pode impor as cinzas nos seus familiares, convidando-os a um ato de penitência na quaresma, e também pode pôr a cinza na porta da casa, para significar que a sua casa vai estar sob o poder da quaresma. E aí vou ensinar os exercícios espirituais para uma mudança de vida. Mas olha, para mim, principalmente o jejum, que eu vou ensinar a igreja como faz. E vai ser quarta-feira. Quer ter vitória? Quer alcançar o coração de Deus? Jejum. Quer vencer situações? Jejum. Quer alcançar milagres? Jejum. Quer alcançar o mundo espiritual estando aqui na terra? Jejum. Quarta-feira, fica o convite para a igreja. E hoje nós seguimos com oração poderosa de cura e libertação.